Bem, vamos curvar a cabeça por um momento em oração enquanto nos aproximamos da palavra. Pai, estamos gratos e agradecidos pelo privilégio que temos de nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, de levantar nossas vozes em oração e canção, e louvor e adoração e honra a Ti. Obrigado novamente pela Tua preciosa e santa palavra, e obrigado novamente pelo grande e poderoso Espírito Santo, que Tu enviaste para habitar em nós, para ser o nosso mestre e nosso guia. E confiamos a Ele essa noite que revele a palavra de Deus em nosso espírito. Oramos para que todos sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começarmos, vire para o seu irmão e o balance e deixe eu saber que você está feliz, que ele veio hoje. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Se tiver a sua Bíblia, abra comigo em Efésios. Efésios, capítulo 1. Começaremos a ler no versículo 16 do capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 16. E leremos até o final do capítulo. Aqui Paulo disse: Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, e fazendo-o assentar à sua direita, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu para a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Agora eu quero que abram no capítulo 3 de Efésios. E começaremos a ler a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, juntamente com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Bem, estas duas são orações de Paulo para a igreja de Éfeso, para os crentes. Mas estas orações podem se aplicar a vocês, pois elas são orações dadas e ungidas pelo Espírito Santo. Elas são dadas pelo Espírito Santo. Paulo está escrevendo sobre a inspiração e a unção do Espírito Santo. Assim, elas são dadas pelo Espírito de Deus. Você pode fazer essas orações para você mesmo. Onde Paulo diz você, ele diz oro para que vocês ou vós. Não dizemos mais vós, ti, tu, hoje em dia. Mas ele usa vós. Você pode trocar por mim, você mesmo. Amém? Percebam aqui nesse início de Efésios 3
Por essa razão eu dobro os meus joelhos. Bem, podemos nos colocar aí e dizer: eu dobro os meus joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo, do meu Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que ele me conceda, como Paulo disse, ele concederá para você, a vocês, a vós, para que ele me conceda de acordo com as suas riquezas, que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite em meu coração, oh aleluia, pela fé. Paulo, nesta oração, ora para que Cristo possa vir habitar em seu coração. Eu me lembro da última igreja que eu pastoreei, em 1946 a 49. E no inverno de 47, 48, eu fiz bastante oração extra. E então, eu me mantinha com a Bíblia, pois meu apartamento era ao lado da igreja, eu deixava minha Bíblia lá no altar. Tínhamos um altar bem na plataforma da igreja, e eu abria essas duas passagens aqui. E toda oportunidade que eu tinha, eu devo ter feito essas orações por umas 1000 vezes para mim mesmo, ou mais do que isso. Pois vejam que, se isso foi dado pelo Espírito Santo, nunca perde a sua inspiração e a sua unção, amém? E eu tinha as minhas obrigações de pastor, outras coisas que eu tinha de fazer, mas toda oportunidade que eu tinha, eu me ajoelhava, eu dobrava os meus joelhos, porque está escrito, Paulo diz aqui, eu dobro os meus joelhos. Então eu dizia, dobro os meus joelhos diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dizia para ele, estou fazendo essas duas orações para mim mesmo, Senhor, e eu devo ter feito isso, como eu disse, várias e várias e várias vezes. Às vezes, várias vezes ao mesmo dia. Bem, depois de ter feito isso por várias semanas não podia sentir diferença alguma, mas depois de fazer isso por várias semanas, bem, eu comecei a perceber algo pelo qual ele falou aqui nessa oração. Nessa primeira oração é que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda que os olhos do nosso entendimento venham estar em revelação, e o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do nosso coração. Em outra versão da Bíblia, vem dizendo, iluminados os olhos do nosso espírito. Então, depois de algumas semanas, e eu não sei por quantas, porque eu não contei as semanas, eu fiz essas orações e começaram a vir então as revelações. Eu estou falando de revelações em concordância com a palavra de Deus. Então eu disse para minha esposa, o que exatamente eu tenho pregado então até agora? Eu tinha estado no ministério por 14 anos, e dentro de 6 meses fazendo essas orações para mim mesmo, num período de 6 meses, apenas por revelação, sem ler outro livro além da Bíblia, mas eu pesquisei algumas mensagens prontas e tal, quer dizer, eu fiz algumas pesquisas, mas eu recebi tanta revelação em 6 meses da palavra de Deus. Foi o que Paulo disse sobre revelação e conhecimento dele, até que parecia que eu era uma nova pessoa. E eu disse, o que eu tenho pregado então? Parece que estava se acumulando essas mensagens em mim. E então um dia eu estava orando perto do altar, e o Senhor me disse, eu te levarei a ter revelações e a ter visões. E isso veio como resultado de fazer essas orações milhares e milhares de vezes por mim mesmo. E revelações, como eu disse, continuaram vindo em 47, 48, 49. Então, em 1950, as visões começaram a vir. Foram 2 ou 3 anos em que elas vieram. Então, em 52 a 59, o próprio Senhor Jesus apareceu para mim 8 vezes. 8 vezes. E em 3 dessas 8 vezes ele falou comigo por volta de 1h30, trazendo mais revelações em relação à palavra de Deus. Então, uma revelação que o Espírito trouxe a mim foi sobre a autoridade do crente. E essa é a razão pela qual ele quer que vocês orem. Bem, preste atenção em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz, pois não lutamos contra a carne e contra sangue,
Não é contra carne e sangue que temos que lutar, é o que está escrito, mas diz que realmente lutamos contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares altos, em outra versão, nos lugares celestiais. Veja que precisamos perceber que, embora estejamos lutando contra estas coisas, temos autoridade através de Cristo sobre elas. E essa autoridade não é propriedade de alguns poucos escolhidos. Às vezes alguém pode pensar, mas ele é um ministro, é um evangelista, é um pastor. Ou às vezes aquela pessoa é um poderoso santo de Deus. Mas saibam que eles não têm mais autoridade do que você. Amém? Essa autoridade é a posse verdadeira de todos os filhos de Deus. Pertence a cada um de nós. Vejam em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na versão americana revisada diz com cada, ao invés de com todas as bênçãos espirituais. Todas e cada é substitutível. Em outras palavras, em Cristo todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. Amém? Bem, vejam aqui, desçam um pouco para o 3º versículo do capítulo 1 de Efésios. E voltem para a oração que Paulo fez para essa igreja em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Acho que podemos parafrasear isso assim, no conhecimento de estar nele. Amém? Amém? Pois vejam, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as, ou com cada bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Vejam que esta é a nossa promessa. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bem, pare e pense agora. Nós olhamos para certas pessoas e pensamos, bem, ele é especialmente abençoado por Deus. Você não encontra isso em nenhum lugar das Escrituras. Ele disse aqui que ele já nos abençoou. Quando Paulo disse isso, ele quis dizer ele e a igreja de Éfeso. E isso pertence à igreja aqui, ou à igreja onde você está, ou à igreja onde você veio. Ninguém monopoliza em relação a isso. Ninguém é abençoado além. E algumas pessoas sabem disso e desfrutam, e outros não. Este é o problema. Mas, na verdade, ninguém é abençoado além do outro. Precisamos saber o que pertence a cada um de nós. Mas só o conhecimento também não é suficiente. O conhecimento exercido é que traz resultados. Amém? Glória a Deus. A autoridade pertence a todos os filhos de Deus. E o diabo não quer que o povo de Deus saiba o que lhes pertence. Então ele obscurece o conhecimento da verdade. Pois ele tenta derrotar o Filho de Deus. E ele sabe que o Filho de Deus, quando conhece sua autoridade e sabe o que pertence a eles, o diabo sabe que eles vão desfrutar da vitória sobre ele. Então é por isso que ele tenta obscurecer esse conhecimento. E o afasta das pessoas. Que quando o Filho de Deus conhece a verdade e ganha o conhecimento e exercita esse conhecimento, o Filho de Deus não é mais dominado pelo diabo. Aleluia! O Filho de Deus gozará da realidade que legitimamente pertence a ele. Agora veja João 8,32, em que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia! Não é apenas a verdade que vos libertará, é conhecer a verdade. E eu também diria, exercer essa verdade que nos libertará. Vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, quero que vocês saibam que nessa tradução da King James,
A palavra poder é usada 2 vezes. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e também sobre todo o poder do inimigo. A palavra poder foi usada aqui 2 vezes, mas foram usadas 2 palavras gregas diferentes aqui, e não a mesma. Jesus, na verdade, disse: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Vejam que essa palavra grega foi primeiramente traduzida por poder, e se você olhar nas notas em grego também significa autoridade, e ao lê-la ficaria melhor se fosse traduzida por autoridade. Pois você entenderá a sua autoridade. Porque se você manter a palavra poder aqui, as pessoas podem pensar, bem, eu tenho o poder. E aí eu tenho que... E elas se sacodem e dizem, eu não estou sentindo poder algum. Bem, é algo assim. Vocês já dirigiram na hora em que as pessoas saem de um trabalho, na hora do rush, e as luzes se apagam, e tem um policial lá, direcionando o tráfego. Ele ajuda o pessoal a ir para este lado e para o outro lado, aí ele levanta a mão e todos param. Ele não tem o poder para parar todos os carros. Todos eles vai parando com o poder do policial. Ele não tem essa força, mas ele tem autoridade para fazer isso. E nós reconhecemos essa autoridade e a honramos. Quer dizer, no outro dia eu estava indo para a escola e estavam fazendo uma obra na 61, onde a rodovia passa. E por causa de alguns caminhões que cruzavam por lá, o camarada me parou. E eu honrei aquilo e eu parei. E todos pararam atrás de mim. E aquele cara não podia segurar todos aqueles carros se ele quisesse. Eles iam embora, mas não tinha poder. Ele tinha, sim, autoridade, amém? E eu reconheci a autoridade. Vocês sabem que o diabo reconhece a autoridade? Amém? Ele reconhece a autoridade, amém? Absolutamente, absolutamente, glória a Deus. Eu me lembro de ter lido em Smith Wigglesworth, eu me lembro da primeira vez que eu li, muitos anos atrás, eu acho que em 1938, eu peguei um livro, A Fé Sempre Crescente, de Wigglesworth, e ele era inglês e morava em Londres, e ele estava em Londres nessa ocasião, e ele saiu de casa, e na verdade estava na esquina esperando o ônibus, eu acho que foi mais ou menos assim. E uma senhora saiu de uma casa por perto e o cachorrinho bem pequenininho, daqueles que quando a gente chama ele vem correndo atrás de você e se esfregando no seu tornozelo. E ela disse, olha querido, você não pode ir, você tem que voltar. E o cachorrinho se esfregava no tornozelo dela e ela continuava dizendo, querido, você não pode ir. E nesse tempo o ônibus chegou. E ele disse que ela bateu o pé e gritou, volte! E então o cachorro colocou o rabinho entre as pernas e saiu correndo. E Wigglesworth disse, sem pensar eu gritei, é assim que tem que se fazer com o diabo. Amém? Reconheça a sua autoridade, amém? E diga a ele para sair. Glória a Deus por muito mais. Pode dizer amém? Em outras palavras, mantenha-se firme. Eu me lembro em 1942... E eu estava pastoreando no leste do Texas, 1942, 43, e esse incidente aconteceu na primeira parte do inverno de 1943. Eu não contei para ninguém sobre isso, mas noite após noite eu acordava durante a noite com sintomas cardíacos mais alarmantes. Eu tive problemas cardíacos ao decorrer do tempo, e eu lutava contra aquilo em nome de Jesus e tal. E então à noite, ou às vezes 1 hora durante a noite, e eu ficava com cada sintoma e depois eu voltava a dormir, lutando contra cada sintoma. E no sono eu sonhei que um outro ministro e eu estávamos cruzando um estádio, um campo, uma arena, ou talvez fosse um playground. Nós estávamos andando e conversando. E de repente, esse ministro pulou e disse, olha! E eu virei e olhei para trás e 2 leões ferozes estavam vindo atrás de nós. Rosnando, mostrando os dentes e rugindo, e nós 2 apenas corremos. Então eu parei e disse a ele, olha, eles vão nos pegar antes de conseguirmos chegar até a cerca.
pular a cerca e chegar até o outro lado. E então ele continuou correndo e eu me virei e encarei aqueles leões. E ao invés de correr dos leões, eu andei na direção deles. Quando eles chegaram perto de mim, eu fiquei ali parado e eu conversei com aqueles leões. Em meu sonho eu disse: vocês não podem me machucar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo. E eles começaram a cheirar as minhas calças como um cachorrinho, e se voltaram, viraram e sumiram e foram embora. E eu disse: é isso que tem que acontecer. Eu estava no campo e o inimigo começou a dar sinais, mas ele nunca mais irá voltar, amém? Glória a Deus, pois eu reconheço a minha autoridade. Portanto, fiquem na posição. Muitas pessoas, quando chegam perto do diabo, como o ministro me falou, eu estava pregando numa convenção para uma de nossas denominações pentecostais. Foi muitos anos atrás, uma convenção distrital, e eu era um dos principais pregadores, não o único, mas um dos principais. E então um dos ministros disse para mim: olha, eu presidi uma reunião na sua igreja, e ele me disse: glória a Deus, irmão Rega, eu pus o diabo para correr. Eu disse: glória a Deus. E ele disse: o problema é que parece que ele está correndo atrás de mim. Bem, isso não é usar a sua autoridade, amém? Isso não é ficar na posição. Sabem que muitas vezes isso é o caso? Ao invés de nós colocarmos ele para correr, ao contrário, ele é que nos coloca para correr. E ele não deve nos colocar para correr. E vocês conhecem a verdade, amém? Glória a Deus. Bem, se aquele policial pudesse parar os carros com as suas próprias mãos, como se ele tivesse força para parar todos aqueles carros, como se ele tivesse força ou poder para mantê-los todos recuados. Ele não tem autoridade. Mas de onde ele recebeu a autoridade? A autoridade foi outorgada a ele. A autoridade é poder outorgado. Diga isso em alta voz: autoridade é poder delegado. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente fortalecei-vos, irmãos, no Senhor e na força do seu poder. Percebam aqui, as escrituras não dizem para ser forte em você mesmo. Você cita esse verso ou dá para alguém que pode estar com problemas e coisa e tal, e elas dizem: bem, eu estou tentando ser forte. Aqui não diz uma palavra sobre você tentar ser forte, não diz para você ser forte em sua própria força, no seu poder ou em si mesmo. Vejam aqui, diz: fortalecei-vos no Senhor. E por que ser forte no Senhor? Porque sua autoridade foi delegada a você, está nele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor. Vejam, o valor da autoridade depende da força por trás do usuário. O valor da autoridade, voltemos ao policial, aquela ilustração. Ele levantou a sua mão e parou todo o trânsito. O valor da autoridade depende da força que está por trás dele. E todos sabemos algo sobre isso, das leis por trás dele. Agora você vá lá mesmo, sem distintivo, sem autoridade. Levante a sua mão e veja quantos vão te ouvir. Amém? Jesus disse: vamos voltar agora em Lucas capítulo 10, versículo 19. Com isso em mente, Jesus disse: eis que vos dei poder. Ao invés de poder, vamos usar a palavra autoridade, pois é o significado dessa palavra grega. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Veja que literalmente ele está falando de cobras, escorpiões. Mas não, ele está apenas os usando como um tipo. Pois vejam que ele disse: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então ele está chamando serpentes e escorpiões de poder do inimigo, não está? Ele está falando sobre diabos, demônios e espíritos maus. Eu vos dei autoridade. Em outras palavras, o próprio Deus é a força por trás da autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. O crente que estiver perfeitamente consciente do poder divino por trás de si,
e de sua própria autoridade pode encarar o inimigo sem medo ou sem hesitar? Podem dizer amém? Amém. Agora vejam 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Vejam isto. Quem é este os que ele está usando, que tendes vencido? Isso surpreendeu todos os crentes. Leiam os 3 primeiros versículos e verão que ele está falando de demônios e espíritos maus. E por que ele diz, os tendes vencido? Ele não diz, vós os vencereis. Bem, eu estou tentando. Não crê no que a Bíblia diz e tome posse da sua autoridade. Ele diz, os tendes vencidos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Em primeiro lugar, aquele que está em você, Cristo, a esperança da glória, que habita em você através da pessoa e do poder do Espírito Santo, já venceu todos eles. E ele te dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e serpentes, e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Bem, o poder na terra investido no nome de Jesus Cristo, e obtido nele através de sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Portanto, exercitem essa autoridade, pois ela pertence a vós na terra e nesta vida, e você reinará através de Jesus Cristo. Aleluia! Vejo agora em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, do versículo 19 do primeiro capítulo: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos? Vejam essa expressão. A suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Em outras palavras, há um empenho tal da onipotência divina, do poder de Deus através de Jesus ao ressuscitá-lo dentre os mortos, que isso é, na verdade, a obra mais poderosa de Deus. Todo o principado, e todo o poder, e todo o domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, tem tentado derrotar o plano de Deus. Mas Cristo ressuscitou. Aleluia! E ele subiu e está assentado à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai. Os poderes de Satanás foram confundidos e derrubados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi entronizado muito acima deles, governando com toda a autoridade do Altíssimo. A fonte de autoridade é encontrada nessa ressurreição. E na entronização de Cristo por Deus, ele está falando da suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Ele está falando para que os olhos da igreja se abram, os olhos de todas as igrejas. Deus quer que saibamos o que aconteceu. Quer que saibamos que ele colocou Cristo muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio. Está em Efésios 1, 21. Este fato é omitido por muitas igrejas. Isto é um fato. Amém? E é negligenciado por muitos cristãos. O Espírito de Deus orou através do apóstolo Paulo para que a igreja de Éfeso pudesse ver isso. Ele orou para que os olhos de seu entendimento pudessem ser iluminados, para que enxergassem isso. Mas Deus deseja que nós também, nós crentes, tenhamos sabedoria e revelação. Graças a Deus pela cruz de Jesus Cristo, com sua revelação de obediência a Deus. Graças a Deus pela expiação pelo pecado e pela derrota esmagadora dos nossos inimigos.
nos mostra que um homem representante, pois Cristo foi nosso representante. Ele foi um representante vencendo pela humanidade. Ele estava preparando um trono e um ministério celestial para que aqueles que vencerem através dele... Bem, observamos em ligação com a identificação de Cristo, o povo, com ele mesmo. Nessa crise da ressurreição, no primeiro versículo do capítulo 2, em foi vivificada. Estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, vos vivificou juntamente com ele. Quero que preste atenção nisso, no capítulo 2. Vejam isso novamente. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Perceberam que as palavras vos vivificou estão em itálico? Essas palavras... Entendam que quando encontramos palavras na versão King James em itálico, isso significa que elas não estavam na versão original do Novo Testamento, que estão em grego. Vamos ler agora. Tirando essas palavras, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, uma maneira melhor de expressar isso seria: e vós, quando estávamos mortos em vossos pecados e delitos. Quero deixar bem claro que o verbo que realmente controla essa passagem está no versículo 20 do capítulo 1. Lembre-se que Paulo não escreveu a carta aos Efésios em capítulos e versículos. Quando nós lemos o capítulo 2, ainda temos a continuação do capítulo 1. Então voltem para o capítulo 1 e vamos ler os versículos 19 e 20 novamente. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. E disse isso, segundo a operação da força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos. E vós, quando estáveis mortos... Aleluia! Vejam o mesmo verso que expressa o reavivamento de Cristo, expressa também o reavivamento do seu povo. Em outras palavras, o ato de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos... também ressuscitou o seu próprio corpo. Amém? Na mente de Deus, quando Jesus foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados. Amém? Vejam novamente em Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia! E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam que essa passagem fala da atribuição dessa autoridade. Notem que a cabeça e o corpo são naturalmente ressuscitados juntos. Amém? Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Estamos assentados com Ele. Não apenas a cabeça está assentada, mas o corpo está assentado com Cristo. Essa autoridade é outorgada não apenas à cabeça, mas também ao seu corpo. Pois a cabeça e o corpo são um. Sua cabeça e o seu corpo são um, não são? Quando você pensa em uma pessoa, pensa na cabeça e no corpo dela. Você não pensa na cabeça separada do corpo, pensa, e você não pensa no corpo separado da cabeça. Você pensa na pessoa completa. Se nós, como igreja, como crentes, pudermos ter a revelação deste fato, de que nós somos Cristo. Alguns pegam isto e fazem todo tipo de heresia, sei lá o que elas querem, pois elas não ouvem o que você diz. Eu vou ser sincero, algumas dessas pessoas, eu duvido da inteligência delas. Não me importa quantos diplomas elas têm sobre o seu nome. Eu diria que ou elas são ignorantes ou são desonestas. E algumas, na verdade, são os dois. Disse que Ele é Cristo e que nós estamos unidos a Ele. Nós somos um mesmo corpo com Ele. Amém? Eu disse amém.
Agora, se nós como igreja tivermos a revelação de que nós somos Cristo, então ressuscitaremos e faremos as obras de Cristo. Aleluia! Quando percebermos que a autoridade que pertence ao próprio Cristo pertence a um membro individual do corpo de Cristo e está disponível para todos nós, então a nossa vida será revolucionada. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Bem, ele está usando o corpo humano como ilustração, não está? Do corpo de Cristo, não está? Eu disse não está? Vejam, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, pense em seu próprio corpo agora. É um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Amém? A igreja é chamada de Cristo. Nós somos Cristo. Ele está chamando o corpo que é a igreja de Cristo. Veja mais adiante, em 1 Coríntios 12, nós estamos no versículo 12, notem agora o versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Aleluia! Vamos pular agora para o capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Agora preste atenção em 2 Coríntios. Paulo continuamente ensinou a mesma verdade, o mesmo fato. Veja em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que harmonia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o crente com o incrédulo? O crente é chamado de justiça e o incrédulo de injustiça. O crente é chamado de luz e o incrédulo de trevas. O crente é chamado de Cristo e o incrédulo de Belial. Amém? Agora volte para o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Assim, somos um com Cristo. Somos Cristo. Estamos assentados à direita da majestade nas alturas. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Nosso problema é, ouçam-me com atenção, pois vocês podem entender errado e interpretar errado o que eu estou dizendo. Um problema que temos é que temos muitas religiões baseadas na cruz pregadas. Por isso, muitas pessoas pensavam que esse é o final. Cantamos a música Me Deixe Perto da Cruz. Porém, a cruz, na verdade, é um lugar de derrota. É um lugar de transição. A ressurreição é o lugar de triunfo. Aleluia! Devemos, é claro, ir primeiro à cruz, mas não podemos parar e ficar lá. Não podemos parar na cruz. Temos muitos cristãos cruz. E eles ficam cruzados com todo mundo, nervosos. E tudo isso é bom e correto. Mas não vamos parar na cruz, vamos seguir até o Pentecostes. Aleluia! Alguns pentecostais receberam o Espírito Santo. Eles se apoiaram na cruz e ficaram parados lá.
Mas o que devemos fazer é chegar até a cruz, mas não parar na cruz, continuar até Pentecostes e não parar em Pentecostes. Não pare também no Pentecostes. Suba e se assente. Aleluia! 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 Amém! O Espírito Santo está dizendo agora, meu povo, deem ouvidos à minha palavra, para que vocês sejam libertos do jugo da morte e andem em novidade de vida. Aleluia! Nós não estamos na cruz. Nós morremos com Ele. Vejam novamente. E vós, quando estávamos mortos em vossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos com Ele e isso é o que a água do batismo tipifica. Significa que quando te afundaram na água, você morreu. Mas eles não te deixaram morto lá na água, amém? Você é trazido para fora da água. Aleluia! Nós morremos com Ele, mas Ele nos ressuscitou juntos. Percebam isto. E é o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia! E então nos fez assentar juntos. Embora não saibamos quase nada sobre isso. Não temos ouvido muito sobre isso. Onde Ele está sentado, onde nós estamos assentados? Nos lugares celestiais, diz aqui, em Cristo Jesus. Veja em outro trecho, sabemos que Ele está sentado e nós estamos também. Onde estiver a cabeça, lá estará o corpo, amém? Digo, lá está você assentado em uma cadeira, em qualquer cadeira, que sua cabeça estiver, o seu corpo também estará assentado. Sua cabeça não fica deste lado e o seu corpo do outro lado. Estão entendendo? Vejam, Ele está sentado à direita do trono de Deus, no centro do poder de todo o universo. E nós estamos assentados lá com Ele. Oh, glória a Deus! É o exercício do poder do trono que foi entregue ao Senhor ascendido. E essa autoridade pertence também a nós. Sabemos que Cristo, com seu corpo físico, ressurreto, está lá na completa posse dos seus direitos, aguardando o tempo do Pai, quando os seus inimigos serão postos por escabelo dos seus pés. Vejam em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, e é aqui que vemos onde ele está sentado. E nós também, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia! A exaltação de seu povo, pois somos o seu povo, com ele, nos lugares celestiais. Não tem outro significado em que fomos feitos para compartilhar a autoridade dele. Glória a Deus. Fomos feitos para nos assentar com ele e compartilhar do seu trono. Compartilhar um trono significa, sem dúvidas, participar da autoridade que este trono representa. Graças a Deus que está no seu plano e nós fomos elevados a esse lugar, para que nós possamos exercer com a nossa compreensão espiritual a autoridade sobre as potestades do ar. Bem, alguns de nós têm exercido a autoridade mais do que outros, pois tivemos um pouco mais de compreensão espiritual do que outros. Mas Deus quer que todos nós... Deus quer que todos nós tenhamos essa compreensão espiritual. O Espírito orou através de Paulo para que todos tivessem sabedoria e entendimento. Que tenhamos autoridade sobre as potestades do ar e sobre as condições que esses poderes andam ainda criando.
através da sua incessante manipulação da mente humana. Quero que vejam o que ele diz aqui neste 2º capítulo de Efésios. Versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar. Mas nós fomos elevados acima de tudo isso, glória a Deus, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu me lembro de P.C. Nelson. Ele foi um ministro batista por 32 anos. Então eu estava com ele e o médico, e ele disse que não precisaria amputar a sua perna, e ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou um pentecostal para o Evangelho. Em março, abril de 1942, eu estava participando de uma convenção, e ele estava lá discursando durante a tarde, no outono, em outubro daquele ano. Naquele mesmo ano, ele foi estar com o Senhor aos 74 anos. Foi a última vez que eu o vi pregar. Ele falou sobre fé e no decorrer da sua mensagem, ele falou isso. Ele disse, antes de 1900, lá em Chicago, eu vi John Alexander Dowie. E eu acho que foi isso. Quando os médicos estavam querendo apontar a sua perna, ele falou, eu vi Dowie na presença de pastores, e ele era batista naquele tempo, e vários médicos estavam presentes. Ele disse, eu vi os médicos trazendo uma mulher que tinha um tumor maligno no rosto. E ele disse que esse tumor cresceu quase do tamanho de uma outra cabeça e estava tomando toda a sua boca, uma massa acinzentada, azulada. E eles tratavam aquilo de maneira cuidadosa, porque não poderiam colocar muita coisa, porque poderia envenenar a mulher. O fígado poderia absorver aquele veneno. E ele disse, olha, eu vi, Dr. Nelson estava dizendo, eu vi Darwin colocar a mão e segurar o rosto daquela mulher e dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, e arrancou aquilo do rosto da mulher. E os médicos disseram, os médicos que estavam ali presentes, que a pele estava novinha como a pele de um bebê recém-nascido em todo lado do rosto dela. Bem, ao falar do ministério de John Alexander Dowie, irmão Nelson falou, ele não conseguia seguir a doutrina de Dowie, mas disse, olha, nós podemos seguir a sua fé. Veja, ele percebeu parte da autoridade que pertencia a ele. Para alguém, temos que entender isso. Pode estar alguém certo na cabeça e errado no coração, ou certo no coração e errado na cabeça. Eu acho que ele estava errado na cabeça e certo no coração. E uma coisa é que ele veio perceber a autoridade que estava no nome de Jesus. E Nelson disse, não diga que você não pode seguir a fé de alguém. Ele disse, não siga a sua doutrina, mas siga a sua fé. Ben Dowie nasceu na Escócia, foi educado, graduado na Universidade de Edimburgo. Na verdade, ele era um advogado. E se mudou para a Austrália e mais tarde se tornou um ministro. Ele disse que cruzou o oceano 14 vezes durante a sua vida. E muitas vezes eles não tinham todo o entendimento. Estamos falando de antes de 1900, e eles estavam cruzando, e todos os meios de comunicação para navegação, eles podiam ter mudado de rota. E ele me disse que toda vez que eles cruzavam, muitas vezes a tempestade vinha e o mar ficava agitado, e eles não tinham o conhecimento que tinham hoje. Eles poderiam ter mudado de direção, talvez mudar para um outro caminho, mas ele disse que toda vez que vinha uma tempestade, ele fazia o que Jesus fez. Ele repreendia a tempestade e ela cessava. Aleluia! Amém? Nós podemos nos maravilhar com isso. Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Amém? Ele repreendeu a tempestade e ela cessou, não foi? Amém? Jesus não disse que apenas alguns escolhidos fariam as obras que ele fez. Ele falou daqueles que crescem nele. Ele nos deu autoridade porque nós somos cristãos. Essa autoridade se torna disponível porque nós estamos assentados com ele.
Então ele fazia a mesma coisa que Jesus quando havia uma tempestade. Eu me lembro que quando eu estava de cama, e eu fiquei de cama até abril de 1933, e no dia do Ano Novo em McAllen, no Texas, e no dia do Ano Novo nós mudamos. Meu avô tinha várias casas em partes diferentes da cidade, e ele decidiu que nós mudássemos para uma dessas suas casas. Então ele pediu que as pessoas para esvaziassem a casa, e então ele cuidou da parte de dentro, depois da parte de fora. E no dia de Ano Novo, que era feriado, nós mudamos porque ele estava trabalhando, e eles esperavam até tudo estar carregado para levar as minhas coisas, e então eles esperaram toda a mobília terem sido levada e colocada em seus lugares, e depois pegou as coisas no meu cômodo e na cozinha, e antes de vir pegar a última carga, porque ficaram fazendo várias viagens na cidade, o senhor Jimmy hoje tem uma companhia de transporte, e ele tinha um daqueles caminhões tanques que não davam para carregar tudo de uma vez, e eles tiveram que deixar algumas coisas no meu quarto e na cozinha, mas antes de virem para a última carga, o senhor Harris e o senhor McDonnell, da funerária do senhor Harris, vieram na ambulância e me levaram em uma maca e me colocaram na ambulância. Eu não vou contar toda a história em detalhes, mas ele me disse: jovem, me disseram que você está de cama por quase 1 ano. E eu disse: bem, são apenas uns 9 meses. E ele me perguntou: você esteve fora de casa? Eu disse: não, senhor. E ele falou: olha, bem, é Ano Novo e não está tendo muito tráfego, vamos dar uma volta por aqui, pela parte residencial da cidade. Eu podia pelo menos me virar a cabeça e olhar para os 2 lados da janela. E então eles vieram da parte norte, indo para o sul, na rua R, North Chester. Era uma cidade muito pequena, de 8.500 pessoas, o tribunal ficava no meio da praça, a maioria dos negócios estavam em volta da praça, apenas alguns ficavam em outros quarteirões em qualquer direção, e viemos para o lado oeste, indo para o sul, no norte de Kentucky, para o lado oeste da praça. E eu estava olhando para os prédios, e bem na esquina da praça ficava uma farmácia, e na esquina noroeste, ao lado ficava a companhia J.C. Penney, depois ficava uma loja de roupas femininas, e ao lado ficava a F.W. Woolworth, depois tinha uma loja de sapatos, e na esquina sudeste e na parte oeste da praça tinha uma loja feminina, a The Leader. E virando nessa esquina, eu ia para o sul da praça. E na esquina ficava o escritório da Companhia de Energia Elétrica do Texas, onde se paga a conta de energia. Ao lado tinha uma mercearia. E nessa altura eu virei a cabeça para o tribunal, que ficava no meio da praça. E uma voz me disse: olhe para ele, garoto, pois é a última vez que você o verá. Você nunca pensou que iria vê-lo de novo, porque disseram que você iria morrer? Olhe bem para ele, pois é a última vez que você o verá. E você nem teria visto se não fosse pela boa vontade do Sr. Harris. E eu não conhecia o que eu conheço hoje. E eu nem sabia por que eu tinha feito aquilo, mas o Espírito Santo te conduz muitas vezes sem você perceber. E eu me lembro que eu fechei meus punhos com tanta força que minhas unhas entravam em minha mão, e eu disse: sim, eu vou. Eu virei em carne e osso e ficarei aqui de pé nesta praça. E verei esses prédios pessoalmente. E eu nem sei que eu estava profetizando. E passando um tempo, 8 meses, sim, foi 8 meses depois, bendito seja Deus, no segundo sábado de agosto, em 1934, eu fiquei de pé naquela praça, com lágrimas rolando no meu rosto. Eu disse: diabo, eu te disse, e sem perceber que você fica no limite da sua autoridade. Realmente eu não tinha percebido, mas Paulo havia dito, e quando nós recebemos a revelação, tendo iluminados os olhos do nosso entendimento, amém? Bem, o que eu comecei a dizer é que fomos para o norte da rua Condor, para o leste da rua Greenville. Meu quarto é bem em frente, meu quarto ficava no canto sudoeste da casa. Então, na primavera começaram a vir as tempestades e tornados. E aqui no Texas e em Oklahoma, vocês sabem como é.
e normalmente eles vêm do sudoeste. E um dia veio uma tempestade e eu não sabia tudo o que eu sei hoje. Mas dá para ouvir, é como vem um trem. E parecia que as paredes iriam cair em cima de mim. E eu não podia me levantar da cama, eu estava totalmente desamparado, mas eu disse ao Senhor, Senhor Jesus, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor repreendeu a tempestade e ela cessou. O Senhor sabe que eu não posso me levantar e sair do caminho dela, mais do que lá no meio do mar, Dowley também não podia sair do caminho dela. Então disse, querido Deus, eu sou teu filho. Quando os discípulos estavam no mar e a tempestade veio, eles se acordaram, o Senhor repreendeu a tempestade e ela se foi. Sei que o Senhor não quer que eu pereça, eu não consigo me levantar daqui. Essas paredes estão prontas, estão simplesmente prontas para desabarem em cima de mim. Eu repreendo essa tempestade no nome de Jesus. Quando eu disse isso, quase que eu fiquei maravilhado, porque quase que imediatamente a tempestade cessou, aleluia. Eu acho que está na hora de nós tomarmos posse dessa autoridade, sem mesmo saber de tudo. Certamente eu não sabia de tudo que eu sei hoje, mas precisamos perceber algo sobre essa autoridade hoje e tomar vantagem disso, aleluia. Agora vejam em Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos voltar lá rápido. Então nós encerraremos por hoje e continuamos amanhã, pois certamente não conseguiremos ver tudo isso em apenas uma noite. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou como diz a Bíblia, margem, contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Mas lembre-se de que estamos assentados muito acima deles. Amém? Desses espíritos malignos nas regiões celestiais. A palavra de Deus nos ensina que esses espíritos do mal são portadores rebeldes da autoridade. E que eles foram destronados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus os destronou e agora podemos reinar sobre eles. Agora Satanás se tornou o Deus deste mundo através da traição de Adão e de sua entrega a Satanás. Satanás é chamado por Paulo em 2 Coríntios 4,4 de o Deus deste século. Deus fez a terra, vocês sabem disso, e tudo que nela há, e deu a Adão domínio sobre toda a obra das suas mãos. Então, para começar, Satanás não tem domínio nenhum aqui. Adão é que tinha. Devemos lembrar, portanto, de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aleluia! Então ele não está nos dominando. Ele não está governando as nossas coisas aqui nesta terra. Ele não está nos dominando. Nós podemos dominá-lo. Temos autoridade sobre ele. Devemos construir essas verdades em nossas vidas. Como nós vamos fazer isso? Nos alimentando constantemente desses versículos, meditando neles. Naturalmente falando, comemos certas comidas e às vezes comemos as mesmas comidas todos os dias. Os médicos dizem que nossos sistemas precisam de certas vitaminas, minerais e proteínas diariamente para termos um corpo resistente. Então comemos os mesmos tipos de comida, as mesmas comidas e até cozinhamos do mesmo jeito. Às vezes continuamos a fazer isso assim repetidamente. Bem, existem vitaminas espirituais de que precisamos também todos os dias. Em Mateus 28:18, para a conclusão. Foi-me dado todo o poder ou autoridade, disse Jesus, no céu e na terra. E então, nós oramos muito frequentemente, Senhor, faça isso e faça aquilo. Mas a autoridade na terra foi conferida a nós. Toda autoridade que pode ser exercida na terra tem que ser exercida através da igreja. Pois o Cristo físico não está mais aqui. Mas Cristo, igreja, está aqui. O corpo de Cristo, nós. Ele está à direita do Pai, literalmente. Mas nós, o corpo de Cristo, estamos aqui,
Todas essas ordens devem ser executadas através do seu corpo. A sua cabeça não consegue fazer uma coisa a não ser através do seu corpo. Essa autoridade foi outorgada a nós, devemos compreender isso. A cabeça já delegou essa autoridade a nós. Muitos problemas existem porque nós os permitimos. Não estamos fazendo nada a respeito deles. Amém? Não estamos fazendo nada a respeito deles. Eu disse, não estamos fazendo nada a respeito deles. Amém? Lembram-se do que Jesus disse em Mateus 18:18? Tudo quanto ligados na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligados na terra será desligado no céu. O céu não faz nada em relação a algo feito aqui na terra. Amém? Me lembro de muitos anos atrás, eu estava estudando algo nesse versículo e então se tornou muito real para mim. Uma tarde eu estava na minha cama, não pude explicar se foi algo na mente, natural, mas eu sabia no meu espírito, eu comecei a ver a autoridade que temos. Eu podia ver e ouvir o Senhor falar comigo e Ele me disse, faça algo em relação a isso. Eu me lembro que por muitos anos eu estava orando para que o meu irmão mais velho fosse salvo, eu jejuei, orei, e ele era mais ou menos a ovelha negra da família. Apesar das orações, ele parecia piorar cada vez ao invés de melhorar. E eu sempre orava, Deus salve meu irmão, mas eu ouvi o Senhor me desafiar a fazer algo naquela tarde. Ele me dizia que eu tinha a autoridade. Então eu me levantei daquela cama com a Bíblia numa mão e ergui a minha outra mão e disse, em nome de Jesus eu rompo o poder do diabo sobre a vida do meu irmão. E eu clamei pela salvação dele. Eu dei a ordem. Lembre-se de Romanos 5:17. Se não, abram lá e vamos ver bem rápido esse texto. Abram no texto bem rápido. Vamos para Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, e aqui não fala de morte física, mas de morte espiritual, veio a reinar por esse, muito mais os que receberam o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E outra tradução diz, reinarão como reis em vida por um só, Jesus Cristo. Eu dei então a ordem. Quando um rei dá uma ordem, ele sabe que essa ordem será executada. Porque ele tem a autoridade. O diabo tentou me dizer que meu irmão não seria salvo. Eu me lembro que eu continuei perseverando no caminho. E eu fui para uma outra reunião. E eu ensinei até às 10 horas da manhã. De tarde eu me deitei para descansar um pouco. E então eu acordei com sede, saí da cama e passei pela sala até a cozinha para beber água. E no instante em que eu voltei para a sala, parecia que alguém estava comigo lá e disse, qual é? Você não acha que o Dub será salvo? Acha? E então eu parei lá de repente, de dentro de mim, bem daqui, no meu espírito começou a vir uma risada e foi borbulhando até sair pela minha boca. E eu disse, não, diabo, eu não acho. Eu nunca pensei nisso. Eu sei, pois eu usei o nome de Jesus e rompi o seu poder sobre ele. Amém? A mesma coisa aconteceu lá no mesmo lugar e eu disse a mesma coisa para ele. De novo, no domingo seguinte, meu irmão estava salvo. Mas ele nem sempre andou no caminho do Senhor, mas graças a Deus que nós o temos hoje de forma melhor. Aleluia. Estão me ouvindo? Agora, há uma coisa que nós devemos perceber. Muitas vezes as pessoas se esforçam para usar a autoridade que lhes pertence. Mas quando as circunstâncias não mudam de forma imediata, elas ficam perturbadas, desanimadas e caem voltando para o natural. Começam a falar sobre crenças, depois derrotam a si mesmas, inconscientemente dão ao diabo domínio sobre elas. Bem, eu não vi nada mudar naquele momento, vocês estão entendendo?
Eu não vi nada mudar no meu irmão naquele momento, mas eu sabia que eu tinha falado, e glória a Deus pela autoridade que me pertence, e não me perturbou, nem me incomodou, nenhum momento, e o tempo passou, mais ou menos 10 dias, nem sempre passa tão rápido assim, mas eu me lembro da primeira pessoa que minha esposa e eu pastoreamos no Texas. Uma senhora trouxe uma irmã que estava encerrada em uma instituição médica, e o médico disse que nunca iria mudar, e nós oramos para ela, e o Espírito disse, fique de frente dela e ordene ao espírito imundo que saia dela, e ela recebeu a oração e continuava da mesma forma. Nada tinha mudado aparentemente. As pessoas esquecem de que nós temos autoridade, que não andamos por vista e sim por fé. Eu sabia que eu tinha falado a palavra da fé, e a irmã dela voltou para o quarto de tarde, no sábado, e no terceiro dia, na segunda-feira, pela tarde, uma senhora da nossa igreja trouxe ela, veio correndo, e então um dos nossos pastores disse, irmão Reig, comece a orar. E eu disse, qual o motivo? Essa mulher está voltando a ficar em transe, como começou da primeira vez a enlouquecer. E eu disse, e daí? Você já leu a Bíblia? Quando Jesus repreendia o espírito e ordenava que ele saísse, e antes de sair ele jogava a pessoa no chão. E eu disse, olha, a ordem já foi dada no sábado pela tarde, e ele sabe que tem que sair. Ele só fez a possuir antes, mas quando tudo isso acabar, ela ficará bem. E a senhora disse, olha, exatamente foi isso que uma irmã me disse lá. E foi assim que aconteceu. Eu falei para minha esposa, e 19 anos depois, ela continua normal, a mente dela está boa, trabalhando nos negócios e indo para a escola bíblica. Louvem ao Senhor, porque nós temos autoridade. Aquele pessoal não estava exercendo a autoridade que atua nesse reino chamado libertação. Orando pelas pessoas por horas e por horas, fazendo o diabo conversar com elas. Para que falar ele conversar, mandar ele conversar? Porque ele é um mentiroso. Conversar com um mentiroso, diga, e então a palavra exerça sua autoridade e pronto. Então eles querem algum tipo de manifestação. Se não há, acham que o demônio não saiu. Nós não vimos nenhuma manifestação no momento. A minha esposa e eu estávamos tendo reuniões na Pensilvânia muitos anos atrás, no subúrbio de Pittsburgh. Uma mulher veio até nós e disse, olha, vocês ministrariam para mim? E vimos que ela segurava uma máscara clínica, então nós fomos para a sala dos fundos, e ela constantemente expelia uma espuma branca pela boca. Ela usava uma máscara só por alguns instantes e constantemente ficava cuspindo uma espuma branca da sua boca. E ela nos disse, olha, eu fui a uns cultos de libertação e me disseram que eu tinha um demônio e se propuseram a expulsar esse demônio, e quando expulsaram me disseram que eu tinha que parar de tossir. E eu comecei a tentar parar de tossir, e uma espuma começou a sair da minha boca e não parou mais. Isso já faz semanas, dias, acho que já uns 2 ou 3 meses. E ela me disse, vocês podem me ajudar? Eu disse, claro. E eu ficaria feliz de ajudá-la. A senhora Kuma ainda estava viva e ela cantava no coral da senhora Kuma. Então eu calmamente fiquei na frente dela e disse, em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, eu te repreendo. Ordeno que saia dessa mulher e não se manifeste em nome de Cristo. E imediatamente, o que foi que ela fez? Ela tossiu? Ela pulou, ela gritou, ela caiu? Não, eu disse bem calmo, pare a espuma de sair pela boca dela. E então eu voltei para a reunião. E então eu disse para ela, não vá para tais cultos de libertação, você vai ficar com um demônio. Pois com eles tudo é o diabo, só se fala no diabo. Foi lá que ela pegou isso, ela ficou endemoniada lá. Você precisa aprender a ter bom senso para ir em certos lugares. Não feche as portas para mim, porque eu estou pregando muito bem. Diga amém se puder. Se não puder, diga ai de mim, porque você ainda é você. Amém? Eu disse amém. Olha, não adianta darmos ao diabo o domínio, porque ele realmente não pode tomar, a menos que eu permita ou você permita. Amém? Eu disse amém. Graças a Deus que a autoridade nos pertence. Eu disse a autoridade nos pertence. Estamos assentados, portanto fiquem todos de pé. E digam bem alto, estamos assentados, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais.
à direita do Pai, o lugar da máxima autoridade. Aleluia! Eu fui ressuscitado juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais, em Cristo. A sua autoridade é a minha autoridade, o seu nome me pertence. Na mente de Deus e na mente de Cristo, fomos ressuscitados. Quando Cristo ressuscitou, quando Cristo se assentou, também nós nos assentamos. É onde nós estamos agora. Aleluia! O ato de assentar indica que, por enquanto, certos aspectos de sua obra estão suspensos. Mas agora nós estamos assentados com Ele, com toda a autoridade dada a Ele. Esta autoridade nos pertence. Esta autoridade é minha. E exercemos a autoridade que foi dada a Ele, porque ela pertence a nós através de Cristo. E nós cooperamos com Ele, executando a sua obra aqui na terra. Não somos apenas feitos para nos assentar, mas nós estamos assentados muito acima de todo principado e de todo poder e de toda força e de todo domínio. Aleluia! Não apenas Cristo está assentado à direita do Pai, muito acima de todos estes poderes, mas nós estamos lá também, pois a palavra diz que Ele nos fez. Preste atenção, Ele não irá nos fazer, Ele já nos fez. Está claramente, Ele nos fez para sentarmos juntos. Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão e diga aleluia! Aleluia! É onde você está agora. Tome seu lugar, erga a sua mão e o agradeça. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.